nossa aula hoje de matemática, né, dessa terça-feira, a gente vai estudar geometria. Então, a gente vai conhecer algumas figuras geométricas ou sólidos geométricos. E a gente vai comparar ele com elementos, com objetos do nosso dia a dia, ok? Então, a gente vai começar aqui pela esfera. A esfera, veja o formato dela. Ela tem um formato arredondado, ou seja, ela tem a capacidade de rolar. Ela rola, né? Um dos objetos mais comuns, que se parece com uma esfera, é uma bola de futebol. Mas nós temos outros objetos que parecem com uma esfera, como a bolinha de gude, né? A bolinha de jogar outras espécies de esportes também se parece com essa bolinha. Eu vou ler para vocês um poeminha. Esse poeminha, é sobre a esfera, tá bom? Vou ler para vocês. Você conhece a esfera? Bolha de sabão, bola de futebol, planeta Terra, bolinha de gude, o sol da primavera. Você conhece outro objeto que lembre uma esfera? E aí, pensem aí na casa de vocês. Vocês conhecem outro objeto que lembra uma esfera, além desses que a professora falou no poeminha? Né? O poeminha ele fala da esfera, né? Alguns objetos do nosso dia a dia que tem o formato da esfera. Lembrando que a esfera, ela é arredondada, ela tem um formato arredondado. Ela tem a capacidade de rolar, não é? Então, ela é uma figura que ela não é tridimensional, ela não tem as 3 dimensões, né? Ela só tem largura e altura. Além da esfera, nós temos esse sólido geométrico, ele é chamado de cilindro. O cilindro, ele só rola se ele estiver assim, ó, com essa parte para baixo. Se ele tiver com a base arredondada, assim, ele não gira. Eu vou colocar um probleminha para vocês. A professora pediu para Mariane, uma aluna dela, dizer que tipo de objeto a lata de leite se parecia. Mariane disse que a lata de leite ela tinha o formato de uma esfera. Vocês concordam com a conclusão de Mariana? Será que a lata de leite ela tem o formato de uma esfera? Mariana infelizmente errou, né? Porque a lata de leite ela tem o formato de um cilindro. Olha só. Mariana confundiu porque ela tem a base arredondada. A lata de leite ela tem as 2 bases arredondadas. Mas essa parte aqui, ó, ela da haste, né? Ela não lembra uma esfera, ela lembra o quê? Um cilindro. Então, a nossa lata de leite, ela tem o formato de um cilindro. A lata de leite, a lata de Nescau, a lata de óleo, aquelas lâmpadazinhas compridas, né? Ela tem o formato de um cilindro. E vão pensando aí na casa de vocês outros objetos que têm esse formato. Um objeto também muito conhecido, mas que Tia não achou nenhum para comparar com ele, é a pirâmide. Olha só, essa daqui é chamado pirâmide de base quadrada. Por quê? Olha aqui, a base dela é quadrada, então ela é chamada de pirâmide de base quadrada. Aí nós temos pirâmide de base retangular e assim vai. Como vocês podem ver, ela vai ter largura, ó, largura, vai ter altura e comprimento. Ela é chamada de figura geométrica tridimensional, porque ela tem altura, largura e comprimento. Assim como o bloco retangular,
que a gente chama de paralelepípedo também. E o cubo. O cubo, eu trouxe aqui o dado para representar. Então, o dado ele tem o formato de um cubo. Olha só, que interessante. Isso aqui eu chamo de face, ó. Tá vendo? E no cubo, todas as faces, ela tem a mesma proporção. Que é isso, professora? Elas medem o mesmo tamanho. Então, elas são todas iguais, ó. E lembra o quê? O que é que lembra essa face do cubo? Lembra um quadrado. Então, aqui eu tenho vários quadrados formando um cubo. Por isso que essa figura, ela é uma figura não plana. Figura plana é uma figura que só tem uma dimensão, como caso uma folha de papel, né? Um quadro só tem uma dimensão, então é figura plana. Sim, o paralelepípedo, ou bloco retangular, ele vai ter duas faces quadradas, olha só, essa e essa. E as outras quatro faces, elas são retangular, entendeu? Então, ele é chamado de bloco retangular ou paralelepípedo. Eu trouxe uma caixa para representar o nosso bloco retangular ou paralelepípedo. Vão pensando aí na casa de vocês que outros objetos lembram o paralelepípedo ou bloco retangular. E eu trouxe esse lindezinho aqui, chapeuzinho da bruxa, como a gente chama, né? O chapeuzinho da bruxa, ele tem o formato de um cone. O cone é outra figura geométrica, né? Outro sólido geométrico. E o chapeuzinho da bruxa tem o mesmo formato. Os cones que são colocados nas estradas para interditar. A casquinha do sorvete também tem o formato do cone. O chapeuzinho das festas, né? Também tem esse mesmo formato. Então, gente, aqui tem algumas figuras, né? Alguns sólidos geométricos mais conhecidos do nosso dia a dia. Tem outros, mas a gente vai estudar depois. Lembrando, esses três aqui, eles são parecidos por quê? Por conta da base deles, olha só. A base é arredondada. Então, se eu colocá-los assim, ó, eles vão girar, tá vendo? Mas se eu colocar dessa forma, eles não vão. Então, eles são objetos arredondados por conta da base deles, ó. Esses três, a esfera, o cone e o cilindro. Já esses não, né? Eles têm a base quadrada ou retangular, eles não rolam. Eles não rolam, ó. Tá vendo? Só rola se eu colocar, né? Então, eles não rolam. Então, gente, são algumas figuras do nosso cotidiano que nos lembram alguns objetos. Essas figuras, elas são muito utilizadas na arte também. Alguns prédios, né, utilizam formato, né? Museus, tem um museu na França chamado Museu do Louvre, que ele tem o formato de uma pirâmide, né? O nosso planeta Terra, né, ele tem o formato esférico, né, o formato arredondado. Então, aqui vocês viram alguns objetos, né, que são comparados com esses. Por que que a bola, ela é redonda? Por que que a bola tem um formato esférico? Para poder, né, fazer o movimento de girar, de rolar, né? Então, por isso que ela tem esse formato esférico, não é isso? Então, a gente vai dar continuidade à nossa aula vendo um videozinho sobre as figuras geométricas, tá bom?